Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu tenho aqui o 10 e o 10.1. Tá aqui, olha, o número 10. Eu vou usar na raiz só o número 10, pessoal. Então vou colocar aqui na tacinha todo o tubo. Tô tirando o restinho aqui na quina da mesa, olha, pra sair toda a tinta. Aí fica bem limpinho. Bom, continuando, eu vou usar a própria Ox que vem na tinta de 30 volumes. Coloquei aqui um flaconete e agora vou misturar bem essa tinta. Mistura, mistura, mistura. O cabelo, pessoal, tá bem amarelo, comprimento e tem uma raiz grande. Essa raiz aparece mais na nuca. Olha como tá o cabelo. Tá assim. Bem amarelo, né? E a gente vai matizar com o 9.1 no comprimento e passar o número 10 sozinho na raiz. Por que o número 10 sozinho? Para não chumbar essa parte que já tá loira, para não ficar muito cinza. Porque se eu aplicar com o corretor, ou aplicar o 10.1, ou misturar, né, o 10.1 com o 10, essa raizinha ali que já tá loira, se eu ultrapassar a tinta ali, ela vai ficar muito cinza. E aí eu não vou conseguir deixar o restante do cabelo no mesmo tom. Um cinza muito rato. Então eu vou usar só o 10 puro, para isso não acontecer na raiz. Para não haver excesso de cinza nessa raizinha que já tá descolorida, olha. Porque eu tô ultrapassando um pouquinho ali a tinta. Dá pra ver? Por quê? Porque tem um pouquinho ali do retoque anterior que tá um pouco mais laranja, olha. Dá pra ver, não dá? Então tem a raiz escura, que é o castanho escuro, e tem a raiz do retoque anterior que está um pouco alaranjada. Então eu ultrapasso um pouquinho essa tinta. Eu aplico na raiz que está escura e também desço um pouquinho para essa parte laranja, para já dar uma neutralizada nesse laranja, né? Lembrando que eu estou usando o 10 puro para justamente, nem é para neutralizar o laranja, é para dar uma clareada nesse laranja e não chumbar essas mechinhas que já está muito descolorida, junto com esse laranja, né? Bom, vou aplicando, olha, na raizinha que tá escura e vou descendo nessa parte mais laranja do retoque anterior, tá bem? Eu não tô usando uma tinta, uma nuance com pigmento fantasia, porque essa raizinha ali ia ficar muito cinza, entendeu? É por causa disso. Então eu tô usando o 10 com Ox volume 30. Vai aplicando, olha, bem aplicado, depositando a quantidade de tinta necessária, porque é só uma raizinha escura. Eu não vou abafar, pessoal. É importante não abafar, porque se você abafar, essa raiz pode ficar um tom de laranja muito feio, entendeu? Não, ele passa da cor que tem que ficar e fica muito feio. Então, não abafem. Agora, depois do tempo de pausa, na própria cumbuquinha, eu vou colocar o 10.1 e um pouquinho de corretor roxo com Ox 10 volumes. E um pouco de creme, desse creme aqui, olha, um pouquinho desse creme. E agora eu vou misturar bem com Ox 10 volumes. Então eu estou usando aqui o 10.1 com o corretor irisado, o 0.2, o corretor irisado, com Ox volume 10, um pouco de creme e um pouco de condicionador que eu vou colocar agora. Um condicionador bem líquido, olha. O que está aqui dentro desse pote não é esse creme, é um condicionador de lavatório, daqueles baratinhos de 2 litros, sabe? Que é vendido de 2 ou 5 litros, não sei. Então misturei bem e agora o cabelo dela tá aqui, olha. Ele já ficou no tempo de pausa, da tinta da raiz sem abafar. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá vendo aqui a raizinha, ó? Parece que vai dar muito errado, mas não. O cabelo dela é feito com tinta. Então toda a raiz que nasce escura do cabelo dela é feito só com tinta. Pessoal, eu esqueci de gravar a parte do comprimento. Então eu joguei um pouquinho de água e apliquei no comprimento a misturinha que a gente fez do 10.1 com o corretor irisado. E fiz como se fosse assim, uma matização. Então eu não gravei, agora eu já tô lavando, olha. Então eu já tinha feito isso, né? Eu já tinha feito a matização com o 10.1 e o corretor irisado, só que eu esqueci de gravar. Então eu já tô lavando.
A raiz continua bem, né? Não matiza, pessoal. Raiz feita com tinta não matiza, porque a cutícula do cabelo não levanta com a tinta. Se a cutícula não levanta, pessoal, então, consequentemente, entra pouco pigmento na raiz para conseguir neutralizar a raiz. Então, o pigmento que está lá dentro não é neutralizado, porque ele está lá dentro e ele está, tipo, com a cutícula selada, o cabelo ainda. Então, é impossível entrar dentro desse fio para tirar esse pigmento, entendeu? Mas é assim que a gente faz o cabelo dela, parece que vai ficar horrível quando tá molhado, mas depois que seca fica muito bonito, porque a gente mantém um fundo palha, areia, champanhe, sabe? É tipo um palha com mecha champanhe, uma coisa assim. Então a gente tenta deixar ele sempre com fundo loiro sueco mesmo, para não ter problema quando a gente for fazer a raiz com tinta, porque a gente não descolore a raiz desse cabelo. O cabelo é feito sempre com tinta, e aí quando a raiz está muito grande, muito laranja, a gente faz algumas mechinhas com óxido volume 10, que é mais do que o suficiente para clarear esse cabelo. Então a gente pega um pó que abre 4 tons, coloca os 10 volumes e faz as mechinhas. Eu tô passando agora vinagre de maçã, porque, né, eu indico para todo mundo que é loira para ter um cabelão grande, comprido como esse, é só usar vinagre, gente, porque o cabelo para de quebrar e aí ele ganha comprimento. Eu vou usar aqui, olha, esse matizador, que não interessa a marca porque ninguém me patrocina, né, não sou obrigada. Eu usei também lama negra. Bom, a lama negra todo mundo conhece pelo vidro, pelo pote. Olha, dá pra ver aqui que a raiz não vai ficar tão feia quanto parecia quando eu tava lavando agora há pouco, né? Dá pra ver abrindo assim que a raiz tá ok, tá aceitável. E agora a gente vai matizar misturando aqui, olha, uma máscara matizadora com lama negra. Eu mostrei a lama negra porque eu misturei lama negra naquela máscara lá azul. Olha, dá pra ver que tá meio preta a máscara? Então, eu misturei. Vou aplicar da raiz às pontas, mas essa máscara só vai funcionar nas partes que foram descoloridas. Lembra que eu falei que a gente faz esse cabelo sempre com tinta, a raiz que cresce escura? E quando essa raiz que foi feita com tinta fica muito grande, muito laranja, a gente faz mechinhas com óxido volume 10, pós-colorante que abre 7 tons, 4 tons. Então, agora eu estou matizando essas mechinhas que a gente descolore com 10 volumes, né? E essa máscara vai funcionar nessas mechas que já foram descoloridas, porque essas mechas têm a cutícula levantada. Então o pigmento consegue entrar dentro do fio. A raiz que eu terminei de pintar, não. Ela não tem a raiz levantada porque ela só foi pintada. Então ela não vai funcionar tão bem, não vai deixar a raiz um loiro muito mais claro, não vai fazer efeito na raiz, efeito nenhum praticamente. Então eu aplico. Lembrando que eu já matizei esse cabelo com 10.1 e o corretor irisado. Eu já matizei esse cabelo com 10.1, corretor irisado e Ox 10 volumes. Agora eu estou enxaguando, olha, e dá pra ver que a raiz continua do mesmo jeito. Essa máscara só funcionou é, nas partes que já estavam loiras, descoloridas. E estavam amareladas, agora eu voltei a matizar essas partes do cabelo dela para dar um contraste, um fundo, um sobretom. Então o cabelo dela fica com o fundo mais amarelo, mais pro amarelo, amarelo mesmo, e com mechas num loiro champanhe, entendeu? Para dar ali todo um loiro champanhe, um loiro palha. A gente estava falando sobre clarear a sobrancelha, por isso que eu mostrei ali a sobrancelha. Tô enxaguando o cabelo dela. E agora eu vou escovar o cabelo dela, uma escova rápida que eu já gravei aqui no canal como eu faço. Eu escovo o cabelo dela em mais ou menos 40 minutos, uma hora. E ignorem o barulho de moto, é que eu moro do lado de uma avenida e aí eu queria gravar agora o áudio e não teve jeito. Se você está assistindo até agora sem pular, comenta aí, avenida movimentada. Bom, eu dou um secador pra ela, ela me ajuda a secar a raiz, o cabelo fica assim, depois de seco. 95% do cabelo tá seco, bem seco. E agora eu vou mostrar pra vocês de pertinho a raiz. Coloquei a câmera pertinho, só por isso eu já mereço o seu like. Se você não deixou ainda, deixa o like e olha como fica a raizinha ali, tá vendo? Não fica assim aquela coisa pavorosa. Eu usei uma nuance, eu nem usei uma super clareadora, porque super clareadora também pode deixar essa raiz muito laranja, passa da cor, fica, estoura, sabe quando a cor estoura? Fica laranja, uma coisa feia. Nesse caso aqui não, olha, tá vendo? É um tom de loiro, né? Mais pro laranja com mechas bem claras. Então o cabelo foi tratado, tá com óleozinho, tá com protetor térmico. E agora eu divido ele aqui, olha, de orelha a orelha, prendo a parte de cima, seco mais desse cabelo, começo secando das pontas, escovei
o cabelo dela e modelei também. E agora eu vou mostrar pra vocês a raiz, olha, depois de seco e o cabelo todo, ó. Tá vendo que só a raizinha mesmo fica laranja? Quando essa raizinha crescer mais, a gente vai fazer mechas, então a gente vai subindo esse loiro do comprimento com mechas. E aí, a gente usa só uma Ox 10 volumes, um pó descolorante que abre 7 tons e é o suficiente. É mais do que o suficiente para abrir essa raizinha com 10 volumes e deixar o cabelo nesse tom que tá no comprimento, esse tom de loiro mais cinza, né? Olha as pontas. Então é isso, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve e compartilha. Beijo!